Fala pessoal, hoje eu vou estar lendo para vocês Zen para Distraídos, de Monja Coen. Deixe sua opinião nos comentários de quais livros eu poderia estar disponibilizando para vocês. Deixe seu like no vídeo e vamos começar a leitura de hoje. Certa vez, Monja Coen perguntou à neta, surfista, se ela via alguma relação entre o esporte e o Zen. A garota respondeu que estar em contato direto com a natureza, assim como ela é, proporciona um enorme bem-estar. E é o que acontece quando meditamos, quando estamos em zazen, sentados em meditação. E a neta também acrescentou que para pegar uma onda é preciso estar com total atenção e plenamente presente, sem pensar em antes ou depois. É desenvolver a capacidade de concentração. E quando em equilíbrio você fica em pé, na prancha, é você inteiro e no presente. A prática da meditação é uma presença absoluta na qual você está, porque onde você está, há o todo no universo. Se não prestar atenção, cai, leva caldo da onda, afunda e pode até se machucar. Tanto no mar quanto no surf da nossa vida, como você está surfando as ondas que vêm na sua vida, você está com total atenção, percebe que elas estão vindo, você nota qual é a onda que pode pegar, equilibrar-se e ir com ela até o fim, e qual aquela que deixa passar. Às vezes, pegamos a onda errada, e quando isso acontece, sofremos ou fazemos alguém sofrer. O que você pensa que quer? O que você pensa que é a vida? O que você pensa que gostaria de ser ou de estar fazendo? Tudo isso é diferente do que está acontecendo? E conforme vamos praticando esse Zen, esse olhar para dentro, esse silêncio, esse compreender a si mesmo, vamos passando aos poucos de uma perspectiva para outra. Estamos o tempo todo nesse contínuo. Embora abandonemos a ideia de que quero apenas estar confortável, não abandonamos de todo. Sempre queremos um pouquinho de conforto. Todos nós queremos um estado de certo conforto, mas quando agimos pelo conforto, ainda que cegamente, ignorantemente, a prática torna-se muito difícil, pois estamos, no fundo, apenas tentando driblar situações para que cheguemos a confortos, vantagens, lucros, benefícios. A segunda perspectiva descortina-se que, quando abandonamos a ideia de lucro ou privilégio pessoal em nome do bem coletivo, que é um bem maior do que nós, tudo se transforma. Esse bem maior naturalmente nos inclui. Seremos sempre parte do benefício, porque ele abrange todos os seres. Do contrário, também podemos facilmente ser parte do prejuízo. Sempre que agirmos para criar harmonia e crescimento para todas as pessoas, estaremos naturalmente incluídos nesses privilégios, não porque somos o centro, a fonte, o que emana, o sol, mas porque somos parte do todo, disso tudo, e estamos em ação com o todo. Não somos o centro, somos parte, e conforme essa segunda perspectiva vai se fortalecendo, começamos a desfrutar do serviço que prestamos aos outros. E temos menos interesse em saber se servir aos outros atrapalha nosso bem-estar, porque percebemos que nada atrapalha. Começamos a ir em busca de condições de vida, emprego, saúde, companheiros que mais favoreçam esse servir. Talvez nem seja tão agradável, mas o que nos importa é como servir bem a vida. O que temos de mais íntimo somos nós mesmos, nosso corpo e nossa mente, e é o que menos conhecemos, sabiamente. O Zazen propõe um caminho de autoconhecimento. Mestre Dogen dizia que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, mas ainda ia mais longe. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Mas como me esqueço de mim mesmo? Galileu Galilei não pensava nisso quando definiu que o Sol não gira em torno de nós, mas acabou revelando também que o ser humano não é o centro do universo. Então, comece por não se achar o centro. Esqueça o seu eu menor, parando de reclamar e de resmungar. Entenda-se interconectado a tudo e a todos, e tenha palavras, ações e pensamentos conectados ao bem coletivo. Se penso só no meu bem-estar, estou perdendo. Quando penso no bem coletivo, alguma coisa mágica está acontecendo comigo. Eu saio de mim mesmo para me tornar parte da vida na Terra. Esqueça-se de si mesmo é ser iluminado por tudo o que existe. Porém, não sou eu que avanço em direção à iluminação. São as coisas que vêm em minha direção e me iluminam. Entenda esta pequena diferença.
Quando achamos que vamos chegar lá e que estamos fazendo tudo para isso, ainda estamos em dualidade. Quando abandonamos a ideia do eu que faz, que se esforça, tudo chega. Mas é preciso prática, a prática incessante. É preciso querer acessar a mente iluminada, a mente de sabedoria. O mesmo se passa com conexões neurais. Se não são estimuladas, não acontecem. Então você pensa: eu quero acessar, eu tenho os neurônios em mim. Mas, se eles não forem estimulados corretamente, não se conectam. Como você está estimulando suas conexões neurais? Como você instiga sua mente no dia a dia? Você já percebeu quais músicas ouve, a quais programas assiste, como fala e o que pensa? Você já percebeu que pode escolher seus pensamentos, que pode escolher as palavras com as quais pensa, a realidade, que você pode entrar em contato direto com a realidade assim como ela é? Isso é apreciar a vida. A ideia de eu separado, noção pela qual todos nós já passamos alguma vez na vida, é um obstáculo, mas também é importante percebê-lo e não lutar contra ele, porque é justamente a partir desse eu menor, separado, que se vai ao encontro da essência do eu maior, a essência da vida, ou seja, conhecer o seu mecanismo e não ser dominado por ele. Não faz sentido ficar preso a uma ideia de apartação, eu separado. Um ser iluminado está integrado com tudo, e integrados estamos com tudo e todos. Isso inclui você, que está preocupado porque está sem trabalho, porque se separou, porque tem dificuldades no relacionamento, porque os filhos nem sempre correspondem àquilo que esperava. O mundo não é aquilo que você esperava, com o qual sonhava, ou aquilo que foi desenhado para você. Ele tem a sua própria maneira de ser. Quando saímos do nosso eu menor, daquilo que eu projetei, que eu quero, que eu acho que tem que ser, e começamos a perceber como a vida é, como o mundo é, como as pessoas são, então nos tornamos capazes de interagir, criando harmonia e respeito. Interagir, não reagir. A pessoa que fala com rudeza só tem isso para dar. Não exija dela que ofereça outra coisa porque talvez as causas e condições de sua vida não permitiram isso. É quando você se entrega e se torna receptivo e acolhedor que a rudeza do outro se desfaz. Entregar-se significa eu vou procurar emprego e eu vou me entregar ao universo. Não é decidir se só aceita tal emprego do jeito que quer. Não, a postura é de quem precisa do trabalho e precisa de meios para se manter. Eu me entrego e faço de qualquer função na qual eu esteja a melhor do mundo, porque eu estou aqui e aqui está a minha vida. E a minha vida é mais importante de todas porque é a que eu estou vivendo agora. Podemos analisar e compreender o que somos, mas não é bem que somos, porque esse quem pode estar na carteira de identidade. A questão é, o que você é? Ser humano? Como funciona sua mente? O que são as conexões? As percepções neurais, o que é consciência, não consciência do sentimento moral, mas como um grande gerente de tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos. Isso tudo é percebido, analisado e compreendido pela mente. Muitas vezes, nós colocamos no mundo reagindo às coisas sem nos darmos conta de que podemos agir. Às vezes, somos manobrados, manipulados por pessoas muito íntimas. Imagine um mundo onde ninguém quer manipular ninguém e no qual vamos brilhar uns para os outros, no qual vamos nos respeitar de maneira que somos, que nos compreendemos, porque você compreende a si mesmo. E por compreender-se, reconhece em mim e no outro o aspecto comum da mente humana. Mestre Dogen definiu dois tipos de eu: o eu egoísta, aquele que levamos dentro de um saco de pele, o outro é o que age distante da nossa vontade pessoal. Faleceu em janeiro de 2014 o grande mestre zen budista Jugo Aoifu Ninja, pouco conhecido no Brasil, mas que traduziu para o inglês grandes obras do zen budismo. Foi discípulo de outro famoso mestre zen, Kodo Shagasin, tido como o maior importante do século XX, e também foi reitor da Universidade de Koma, em Tóquio, que é uma instituição de ordem Soto Zenshu, um dos maiores centros de pesquisa budista do mundo. Recebeu ordenação também no templo Eirili, já com mais de 40 anos de idade, o que é raro no Japão, onde as ordenações dão-se antes dos 20 anos. Praticou meditação durante 80 anos, morreu aos 94. Ele dizia que meditar é encontrar o balanço, o equilíbrio em nosso sistema nervoso autônomo.
Entre o simpático e o simpático é o lado intelectual, da ação e do pensamento. O parasimpático é aquele do repouso, da absorção, da intuição. O desequilíbrio vem da ativação de um ou mais do que o outro. O equilíbrio é o que leva ao estado de tranquilidade. Nesse estado, percebe-se que até a diferença da respiração, que se torna mais profunda e suave. E o zazen não espera a tranquilidade para respirar, mas respira para alcançá-la. É pelo exercício respiratório que acessa esse estado. É preciso que os dois lados estejam equilibrados, porque se eu apenas estudo, mas não tenho prática na minha vida, não estou em equilíbrio. A meditação é o portal desse equilíbrio. Lembre-se de que tudo que existe pode nos tornar iluminados. O pensamento não é eu que avanço em direção à iluminação. Na verdade, é eu me entrego. Eu me torno disponível e a iluminação se manifesta. Esse é o princípio do Zen. A consciência é o aspecto de discriminação entre amor e ódio, certo e errado. O pensamento diferencia entre frio e calor, reconhece a dor e a coceira. O que é chamado de mente é aquilo que não discerne entre certo e errado. Não reconhece dor ou coceira, é como um muro, uma parede, madeira ou pedra. Pode ser verdadeiramente tranquila, como se não tivesse olhos nem ouvidos, como um boneco de madeira, uma estátua de ferro que tem 2 olhos, mas não pode ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir. Palavras e conceitos não podem descrevê-la. Embora possa ser chamada de mente, é de fato a origem da cognição, do conhecimento, da percepção de calor e frio, dor e coceira. Pensamento e consciência surgem daí. Portanto, não cometa o erro de pensar que essa é sua mente original e aprender o caminho que é ir além da mente, do pensamento e da consciência. Ir além do corpo e da mente, onde há uma claridade magnífica e estável. Investigue com cuidado para que possa atingir esse estágio. Quando você procura, não encontra nada. Meditar significa entrar em contato com a essência do ser e requer esforço. Muitos portais precisam ser atravessados e superados por seus guardiões que são muito severos. Eles vêm nos fazer perguntas difíceis, vêm até impedir o caminho, sugerindo que se vá fazer outra coisa, tentando a outra atividade mais fácil. De dentro de você mesmo partem essas tentativas de impedir que penetre na essência do ser, seu próprio ser. Qual é o sentido da existência? Somos a vida da Terra, somos filhos da Terra e do Sol, sem a qual não sobrevivemos. Mas Sol e Terra não vivem se não houver esse equilíbrio cósmico entre os planetas. Somos a vida do Sistema Solar, mas o Sistema Solar também não vive sem todos os outros sistemas e galáxias, que também não vivem sem o equilíbrio cósmico de todo o resto. Que passamos a chamar de universo, nós somos a vida do infinito, feitos da mesma matéria das estrelas. Somos pó de estrelas, somos luz. Por isso, aprecie cada instante. Neste momento, abra seu coração para a compaixão, para a sua mente Buda, iluminada, a mente que compreende com clareza todos os seres e os respeita em sua dignidade, e com isso, estenda o seu amor a toda a vida do universo. Você se verá abençoado pela luz, por sua luz que emana em todas as direções. Não é fácil, muitas vezes, acessarmos esse canal, encontrar nosso eu verdadeiro, a essência do ser, a luz infinita incomensurável. Os textos sagrados dizem que as pessoas, às vezes, até se assustam, porque é uma luz mais brilhante do que um raio de sol batendo em grampo de ouro. Imagine essa luz do sol no ouro refletindo em todas as direções, luz que quase cega. Pois a luz da verdade e da sabedoria é ainda mais brilhante do que essa, e essa que se deve procurar na vida. É você que muda. A sua maneira de ver a realidade se transforma. O sagrado está em toda parte, e está em nós também, em cada um de nós. Por isso no budismo disse que temos que encontrar esse olhar, o chamado olhar Buda. É similar ao olhar sagrado, como se o olhar de Jesus, ou de Maomé, ou em outro iluminado estivesse em você. Um olhar que se desenvolve para que ver que existem maravilhas acontecendo, mesmo nas maiores adversidades e com os maiores problemas que possas ter. Desaprender. Há quem não acredite, mas é verdade. A gente pode acessar a prática do caminho e perceber que é possível.
Mantenha a memória em alerta, lembre-se da verdade, aprecie sua vida. A cada instante, tente apreciá-la assim como ela é. Trabalhar é gostoso. Até o sofrimento, os problemas, as dores que aparecem são seres iluminados que vêm nos mostrar o caminho. Vivencie esse caminho. Seja zen. Esteja inteiro onde está e no que está fazendo. Aprecie a existência. O importante é manter a mente aberta, alerta, capaz de responder com agilidade aquilo que chega até nós. E tudo isso é diferente de ter um programa pré-estabelecido. A mente é o cérebro hábil em poder responder de forma adequada à necessidade do momento. Se renunciando a um pequeno prazer, alcançamos grande felicidade, que a pessoa sábia renuncia à pequena alegria em consideração à grande felicidade. Assuma para consigo mesmo que o anseio desencaminha, que sua visão seja pura e mais ampla, como se estivesse no topo de uma montanha e que pudesse ver largamente a sua realidade, você nessa cena. E veja como você está agindo. Comece a agir como um Buda, um ser iluminado. Você está com medo de perder a coisa boa que você sente? Abra mão. A gente sente coisas boas e as deixa passar. São como a espuma do mar, que não dá para segurar, como a fumaça, linda, como formas mil formas, mas não dá para pegar, como as nuvens que desenham figuras lindas no céu, mas que também não conseguimos pegar. Assim como na vida, tudo é transitório, mas é belíssimo cada instante. Não tema o instante seguinte, porque alguma outra coisa nova vai surgir para você. É abrir mão da ansiedade do que aquilo é agradável e bom passe. Esse momento passa, mas o momento seguinte chega. Respire. Preste atenção no seu respirar. Perceba que seu corpo físico, atenção e procure relaxar essa tensão. É assim que controlamos a mente, pela respiração consciente, mandando-lhe oxigênio para relaxar a área de tensão e deixar que encontre seu estado de paz e quietude. As preocupações mundanas também conseguem roubar a cena em uma vida feliz. É impossível fugir delas, mas é necessário não ser dominado por elas. Se o tênis no seu filho não é o mais caro da sala, o que importa é que ele tenha o tênis para ir à escola. Mas muitos pais se angustiam por causa disso. Nós vivemos em verdadeira felicidade, pois preocupações mundanas não nos possuem. Nutra-se de contentamento. Sabemos, claro, que o mundo ainda tem muito a crescer e se desenvolver, mas precisamos ser capazes de viver com o coração tranquilo. Um coração que, além de não abrigar o ódio nem rancor, contenta-se com a época em que está vivendo, pois se a realidade como ela é, e esse é um tempo maravilhoso, de transformações, de descobertas científicas, de doenças erráticas no planeta, e é uma época em que também as doenças espirituais e psíquicas vão sendo compreendidas e transformadas em cura. Há 3 venenos que contaminam o ser humano: ganância, raiva e ignorância. Eles se misturam e, da mesma forma que diferentes proporções de tintas produzem diversas cores, dessas combinações surgem outros venenos, como o ciúme, por exemplo. Na ganância, impera o seu eu separado, o ter para si. Nessa sociedade neomoderna, as pessoas são levadas a competir, a possuir mais e mais objetos que deem status social, a mostrar-se para os outros, mas a compartilhar menos. Então, perde-se crítica e ética, porque, afinal, se os outros estão fazendo o que não é certo, também faço porque não vai fazer diferença. Mas esse pouquinho acaba fazendo mal à pessoa e mal para a vida da terra. Na raiva, a cegueira leva alguém a ferir quem mais ama. As palavras podem ferir muito mais do que as armas. É preciso saber usá-las sem querer manipular ou ferir o outro. A raiva precisa ser percebida e trabalhada para ser transformada em compaixão e compreensão. A ignorância é a fonte de toda a raiva. Não se trata de ignorância acadêmica ou erudita, mas de ignorar a verdade e o caminho, a interconexão com tudo e todos na Terra. Os 4 nobres venenos. Cuidado com esses 3 venenos para transformá-los em doação, compreensão e sabedoria suprema. Torne-se uma bênção para todos. Encontre a sua essência e desabroche em ternura, em sabedoria. Aquilo que nós recebemos de bom, nós temos que transmitir, que não termine em nós, que nós possamos passar o bem para que o maior número de seres se beneficie dele. Todos nós somos resultado de karma.
Karma significa ação, ação que marca, que deixa resíduos. Por exemplo, temos marcas no corpo, na face, as rugas vão se formando ao longo do tempo, até que pela maneira de sorrirmos e viram sulcos mais fundos. Também são sentimentos, ações e palavras que, com a repetição, vão criando esses sulcos. Há também as marcas que podem ser desta vida ou de vidas passadas, das quais nem nos lembramos e não sabemos como se deram. Não se resmunga, não se reclama do que chega até nós. O que vem até nós tem sua razão de ser. Como lidar com as dificuldades e adversidades? Pode-se lidar como um tolo ou como um ser iluminado. Como você está lidando com as suas adversidades? E como está lidando com as suas alegrias e felicidades? Será que não está incomodando alguém? Jogando alegria em cima dos outros? Até nosso estado de felicidade pode causar desconforto nos outros. A capacidade de perceber quando se falha, quando se erra e de, a partir disso, arrepender-se. Arrepender-se é transformar-se. É o compromisso de não repetir esse erro. Um esforço assumido de transformação. Nem sempre se consegue logo na primeira vez, mas não se pode desistir de si mesmo. Falhou de novo, mesmo depois de ter assumido um compromisso de transformar-se e não se repetir um erro? Há que tentar de novo. Persista e pense. Não deu certo, tenta outra vez. Observe novamente as palavras que usa, a maneira como fala, como toca os objetos, como pensa a realidade, os hábitos e vícios que você possui, que podem ser familiares ou grupais. Precisamos começar a transformar esses karmas e passarmos a falar de forma mais amorosa, mais terna, mais construtiva. Precisamos construir uma cultura de paz. A cultura de violência nós já conhecemos. Esta está até nas redes sociais. Criticar os erros dos outros é se elevar artificialmente, e é falso. Todos nós temos aspectos que não são muito bonitos, mas por que não damos força àquilo que é o bem? Por que não damos força àquilo que é benéfico e produz felicidade, harmonia, paz, equilíbrio entre as pessoas? Você pode dar uma resposta diferente. É uma escolha sua. Existe sim o livre-arbítrio. Perceba que você pode escolher a maneira como se manifesta no mundo, mas é preciso se autoconhecer. Sem o autoconhecimento, você não é capaz de libertar dos vícios e das amarras da sua própria mente. Arrependa-se. Tudo que surge em nós, da nossa natureza, de nossa mente, é natural, mas nem todos nós praticamos. E não praticar não significa reprimir, mas transformar energia. Deus quer nascer em nós e colocar em contato com o nosso verdadeiro eu, com nossa imagem, que é a imagem da sagrada, original e autêntica, que é a imagem sagrada, original e autêntica. É o que chamamos de natureza Buda, natureza verdadeira. Comece a apreciar o seu dia ao acordar. Olhe para o dia e veja como está. Se chove, está bem. Se é um dia de sol, também. Porque a vida é breve e passa rápido e às vezes só vamos apreciá-la quando está para terminar. Nesse intervalo entre nascer e morrer, ficamos tristes, deprimidos, querendo que fosse diferente, sentindo uma nostalgia. Viva, então, a nostalgia do seu eu verdadeiro. A nostalgia da saudade do encontro com o sagrado. Pratique a meditação. Lembre-se sempre desse eu maior, muito maior do que você. A liberdade da mente, de apegos e de aversões nos liberta da ignorância, da ideia de separação, e nos faz entrar em contato com a percepção clara de que estamos numa teia, numa rede de causas, condições e efeitos, e que tudo o que nos acontece tem um sentido para que ocorra. Buscar esse estímulo capaz de dar às nossas ondas mentais, à nossa psique, ao nosso espírito, as ferramentas para que nos concentremos a algo muito mais superior e sagrado, e não a um estímulo que nos leve para baixo. A vida é preciosa, cada instante dela jamais se repete. Comece a apreciar cada um deles, e não depreciá-los. Muitas pessoas estão negativas, como se o mundo todo estivesse errado, como se nada desse certo, e não conseguem considerar nenhuma tentativa de buscar um caminho de luz, uma saída, uma janelinha aberta no universo tão cerrado que suas próprias mentes construíram. Há inúmeras saídas, pois nós vivemos em um mundo quântico, um mundo de infinitas possibilidades. Não limite as possibilidades da sua vida.
das suas experiências, não diga que não tem jeito, porque sempre tem. Pergunte-se sempre: como eu posso acessar essa mente que está se fechando tanto e, portanto, impedindo o novo? A alavanca da mudança é a compreensão, é a ternura, que nos chamamos, no budismo, de sabedoria e compreensão. Quando se abre esse coração de sabedoria, vê-se com profundidade as causas e condições que fazem tal ser humano estar se manifestando dessa forma. E se essa forma não é agradável, como eu posso transformar as causas e as condições para que a resposta desse ser ao mundo seja melhor? Na verdade, tudo começa no coração.